Não está aparecendo. Só estranho. É. Só pequenininho assim? Não dá para. Esse aqui. São os outros participantes. O microfone está aberto? Não. Tá aberto. Pode falar. Gente, boa noite. Boa noite. Vou aguardar mais uns 5 minutinhos e a gente começa com quem estiver aqui, tá? A princípio, o nosso grupo ele é grande, mas a gente sabe que as lives, muita gente vai entrando meio pingado, vamos dizer assim, né? No decorrer. Isso não é bom porque a gente perde um pouco coisas que já foram faladas, mas é um modelo que se tem, né? Então, eu vou pedir para vocês aguardarem mais 5 minutos e a gente conversa. A gente tem previsão de término às 9 horas. Quero ver se eu consigo ser pontual para que a gente não fique chato uma coisa muito longa, né? Então, peço para aguardar mais uns 5 minutos, tá? Eu queria ver quem já está na sala. Me fale o primeiro nome de vocês e da onde vocês estão morando, residindo. Eu sou o Antônio, resido em Assis, São Paulo. Assis. Uhum. Quem mais está aí? Sou Leandro Giacomini, sou aqui do Ibrate de Londrina. Oi, Leandro? Isso. Bem-vindo. Quem mais? Boa noite, professora. Aqui é a Eveline. Eu estou falando de Andirá, no norte do Paraná. Londrina, né? É Andirá? Andirá? Isso. Andirá. Quem mais está aí? Tem algumas falas ali no chat, doutora Ana de Curitiba. Ana de Curitiba. Indiane de Itajaí. Indiane de Itajaí. Márcia de Florianópolis. Márcia de Florianópolis. Quem mais está? A gente pode começar, né? 19:06. Acho que a gente vai começar porque mais para frente a gente vai abrir para perguntas e pode ser que a gente tenha que se estender e eu quero terminar até as 9 horas, tá? Principalmente para não ficar uma coisa muito chata, muito longa, né? Então, respeitando quem está aqui no horário, a gente vai dar início, tá? Eu estou aqui com o Matheus, um assistente aqui da escola, está me ajudando um pouco na questão das engenhocas aqui do Zoom, que eu estou com alguma dificuldade visual, então ele está me ajudando a, a criar uma agilidade aqui na comunicação com vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou Sandra. Por formação, eu sou farmacêutica, bioquímica, me formei pela UEL e em um determinado momento da vida me encantei pela acupuntura e fui fazer fisioterapia, porque na época era o único conselho que amparava o exercício
legal, vamos dizer assim, da acupuntura. É, porém, eu trabalho com acupuntura já há mais de 30 anos, né? E ao longo desse tempo já formamos enquanto coordenadora mais de 3.400 pessoas profissionais a nível de pós-graduação. E tenho me dedicado nos últimos anos a escrever. Hoje a gente está com 8 livros editados, muitos artigos ao longo de 20 anos de pesquisa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a auriculoterapia, focando não só mais com o objetivo de falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Só que antes disso, como o grupo é muito heterogêneo, né? A gente tem gente que já trabalha com isso, nós temos pessoas que provavelmente já estão na área de ensino, ouvindo, nós temos pessoas que estão querendo começar a trabalhar com isso, né? Então, a gente precisa, num primeiro momento, nivelar alguns conhecimentos. Eu espero que cada um de vocês possa aproveitar o assunto, pegando os pedaços que interessam a cada um de vocês, né, no universo que vocês estão vivendo. Ao final, a gente vai abrir, nos últimos 20 minutos, meia hora mais ou menos, né, para perguntas. As perguntas que a gente não conseguir dar conta de responder em função do tempo, o Matheus vai me ajudar dando um print nas perguntas que são escritas. E amanhã a gente vai responder isso no grupo de WhatsApp que foi montado para essa finalidade. Também vou disponibilizar os slides, né? Alguns deles são meramente para me orientar a fala, e outros têm alguns conteúdos, efetivamente, tá? Então é isso. Eu vou dividir mais ou menos o assunto falando um pouquinho sobre as origens da aurículo, né? O que é a auriculoterapia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns mecanismos de ações que fazem com que isso funcione como recurso terapêutico, né? Abordando em que patologias isso é mais interessante, mais eficaz o uso. E, por último, falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho, das formações de auriculoterapia, tá? Então, a aurículo, ela se originou por volta do ano de 1950, exatamente em 1951, tá? Com o Dr. Paul Nogier, na França. Então, ao contrário do que a gente imagina, quem não conhece a acupuntura acha que tudo é chinês, não. A aurículo, ela teve um berço muito forte na França, né? Pelas pesquisas do Paul Nogier, no ano de 1951, que ele criou, primeiro, a palavra auriculoterapia. Então, era uma palavra nova, que ele chama de neologismo, né? Terapia pela aurícula, pelo pavilhão auricular, né? Então, essa é uma palavra que foi criada pelo Paul Nogier. Depois ele conseguiu entender que a orelha ela era representativa de um feto de cabeça para baixo. Então, nesse slide tem uma figura, né, que é a minha figura de abertura ali, onde tem um bebezinho, um feto virado de cabeça para baixo, onde os pontos da cabeça, né, que tratam os problemas da cabeça ou que está ligado ao sistema nervoso central, é representado aonde? Na parte do lóbulo da orelha, porque esse bebê está de cabeça para baixo. Em contrapartida, lá na parte mais alta da orelha, a gente vai encontrar os membros inferiores, porque esse bebê está de cabeça para baixo, tá? Na parte de dentro da orelha, que muita gente popularmente chama de copinho da orelha, na verdade é a concha, né? As conchas nós vamos encontrar os órgãos internos, fígado, baço, né? Estômago, rim. Então, todos os órgãos internos, como se o bebê tivesse encolhido e ali dentro, acomodado, vamos dizer assim, os pontos de acupuntura auricular ou de auriculoterapia correspondente a essa região.
tá? Então, esse desenho, essa ideia foi criado pelo Paul Nogier em 1951. Ah, Sandra, mas já não existia alguma coisa na China? Lá atrás existia algo muito rudimentar. Pouquíssimos pontos, a literatura cita um ponto para tratar o ciático, mas não existia essa ideia do mapeamento, tá? Eu tive a oportunidade de, por 11 vezes, estar na China, ultimamente, nos últimos 10 anos, levando grupos, né, de aperfeiçoamento para Pequim, Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim, e eu observei nesses 31 anos, né, indo para a China, que a auriculoterapia no passado, lá 30 anos atrás, as primeiras vezes que eu fui, não existia, gente, não existia. Eles faziam dentro do hospital, eu conheci 12 hospitais nesse período, e todos os hospitais que faziam acupuntura, e eles pouquíssimos faziam auriculoterapia no passado. Isso foi evoluindo, né? Ao longo do tempo, a gente percebeu que eles começaram a criar mapas, que eu acho que, no fundo, foi um pouco de cópias de coisas que vieram desse berço, vamos dizer assim, da França com o Nogier. Tá? Dito isso, a gente passa um pouquinho na segunda etapa, que é por que isso funciona como recurso terapêutico. A orelha, para nós, ela é considerada um microsistema. O que é um microsistema? É uma partezinha do corpo que corresponde a todos os órgãos do corpo e que podem ser usada ou para diagnóstico ou para tratamento. Então, a aurícula, eu acho que é o principal microsistema do corpo. O principal que eu digo é o seguinte: eu não estou puxando o saco para aquilo que eu conheço ou estou vendendo peixe, tá? Mas ele, em pesquisa, em utilidade, ele é o microsistema mais usado no mundo, tá? Seguido talvez pelo pé com a reflexologia podal. A íris também tem funciona como microsistema, só que para diagnóstico, que é a iridologia. A língua tem um microsistema que é usado dentro da acupuntura, né? Então, é uma partezinha do corpo que resume todo o corpo, ou para diagnóstico ou para tratamento. Isso chama microsistema, tá? Mas por que o microsistema funciona? Tá? Como que isso funciona? Ela é uma zona reflexa. Zona reflexa é uma parte do corpo que tem alguma especificidade a nível neuronal, tá? Então, quando eu estimulo um ponto no pavilhão auricular, na minha orelha, o que acontece? Existe um estímulo, tá? Capaz de mobilizar o sistema nervoso central, porém, não só, ele estimula também uma parte chamada sistema neurovegetativo. Eu vou mostrar no slide seguinte isso que eu estou falando, tá? Ficou muito tempo parado, né? Não, isso aqui depois. É que eu volto aqui, tá? Então, aqui eu estou demonstrando que quando eu coloco uma agulhinha no corpo, olha o que acontece. O estímulo vai por vias aferentes para o sistema nervoso central. Então, em frações de segundos, eu tenho o quê? A sensação de picada. Ai, ardeu ou doeu, tá? Isso acontece em qualquer situação de estímulo periférico. Se eu der uma topada ali, meu dedão do pé bateu num gancho no chão. Ele também vai ter esse caminho da dor. Vai subir a percepção pelo sistema, pelas vias aferentes na medula, decodifica no sistema nervoso central e em frações de segundos eu tenho a percepção de dor, né, de sensibilidade. Só que a zona reflexa, que é a orelha, ela tem um caminho também diferente. É isso que diferencia o microsistema, tá? Que não acontece em outra parte do corpo. É essa segunda linha no slide, onde ele estimula, ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo. É aquela partezinha do nosso sistema nervoso capaz de fazer o teu coração bater
sem precisar dizer coração, bate, pulmão, inspire, tá? Então, os movimentos involuntários do corpo a nível fisiológico, eles têm um comando muito forte desse sistema nervoso autônomo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o estímulo perceptivo lá da dor, ele estimula essa parte do sistema nervoso autônomo. E o que acontece com isso? Eu capaz de acessar órgãos e vísceras internas. É capaz de acessar estímulos o suficiente para produzir substâncias. Nós vamos ver um pouquinho dessas substâncias, tá? Então, nós temos o que a gente chama de mediadores químicos ou neuromoduladores. Tem vários nomes que são meio genéricos, vamos chamar assim, tá? Vamos ver alguns deles. As substâncias que são lançadas na corrente sanguínea, né? Mediante o estímulo da aurícula. Endorfinas, né? Endorfinas é o nosso analgésico mais importante, talvez, e mais natural, vamos dizer assim, que o nosso corpo produz. Quando eu estimulo o pavilhão auricular, eu estou produzindo endorfina, especialmente a beta-endorfina, que é o nosso analgésico mais potente. Eu tenho ainda aqui dinorfina, são nomes, são famílias, né? Eu tenho CCK8, eu tenho orfanina, um bom nome para botar na gata. Orfanina, né? É um mediador químico também. Morfina, menor quantidade. Endomorfina, dinorfina e substância P. Essas são as principais linhas produzidas pela auriculoterapia, mas em especial para os efeitos analgésicos. Só que a auriculoterapia não serve somente para dor, tá? A dor é vamos dizer assim, é um pacote. A gente vai ver lá mais para frente das indicações clínicas, eu percebo que a dor é o grande filão que traz pacientes para os nossos consultórios, tá? Mas não é só isso, né? Então, esse pacote aí, ele é muito bem estudado, existem muitas pesquisas científicas onde já foi dosado isso, cada uma dessas substâncias, né? Amanhã nós vamos estar com uma live falando um pouco sobre acupuntura, a parte sistêmica, vamos chamar assim. E dentro da acupuntura sistêmica existem alguns estudos muito mais aprofundados do que na aurícula com esses mediadores químicos, né? Depois a gente pode dar sugestão para vocês de literatura, de pesquisas científicas que demonstrem isso, tá? Porém, existem outras substâncias que não só que fazem efeito analgésicos, né? Então, quando eu estimulo lá o sistema nervoso central e, ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo, tá? Eu tenho produção de outras coisas do tipo, tá? Aqui eu já falei, tá? Algumas substâncias que têm efeitos calmantes, algumas substâncias que o corpo produz que têm efeito de relaxamento muscular. Por isso que quando eu faço aurículo, às vezes o paciente vem com uma queixa de dor articular, uma dor lombar, por exemplo, e ele sai da sessão ou logo no retorno, ele me remete, né? Me relata que sentiu uma paz muito grande, uma sensação de tranquilidade muito grande. Por que isso? Porque mesmo que eu não seja o objetivo principal, essa sensação de calma, né? Alguns pontos que são obrigatórios, que a gente chama de auriculocibernética ou cibernéticos, né? São 3 pontos obrigatórios. Entre esses 3 pontos obrigatórios, 2 deles têm obrigatoriamente um efeito
de acalmar, de aliviar a ansiedade. Então, é muito frequente, gente, mas é muito frequente o paciente relatar. Ele vem com uma queixa de dor lombar e diz: Nossa, eu estou dormindo melhor, eu estou me sentindo mais calma, eu gostei disso, né? Então, é uma fala muito frequente nos consultórios de acupuntura, e é uma coisa que traz o paciente de volta. Ele se sente bem e ele quer voltar, né? Eu brinco assim que a aurícula é como se fosse a droga boa, né? Ela não causa uma dependência, mas traz uma sensação de serenidade, de bem-estar muito grande, né? Uma coisa boa que acontece. Seguindo aqui, então nós temos pontos que fazem liberação de substâncias que têm efeito de relaxamento muscular, efeito calmante, efeitos analgésicos, efeitos, alguns hormônios, tá? Já tem pesquisas mostrando, por exemplo, o aumento da produção da testosterona. Isso é importantíssimo no caso do homem em situações de impotência sexual. Eu estou mostrando aqui coisas que a gente já conseguiu quantificar, porque tem pessoas que têm um pouco da cisma da aurícula. Ai, será que isso não é... Tem que acreditar. Será que a aurícula, a acupuntura também, a pessoa tem que acreditar, senão não funciona? Não. Se fosse assim, a gente não teria resultado tão bom com crianças, por exemplo, que não sabem o que está sendo tratado, tá? Nós temos efeitos também importantes de imunoglobulinas, que são proteínas de defesa do nosso corpo. Tá? Isso também tem coisas documentadas, em especial a IgA salivar. Então, ajuda muito a imunidade de problemas respiratórios, né? Então, são coisas que a gente traz para vocês para demonstrar que a auriculoterapia não é placebo. A auriculoterapia tem efeitos que funcionam mesmo. Por exemplo, quando eu estimulo um ponto chamado adrenal ou suprarrenal, que é sinônimo, eu produzo cortisol. Cortisol é o nosso analgésico, desculpa, o nosso anti-inflamatório natural, né? Então, ele tem um efeito anti-inflamatório também, não é só um alívio de dor temporário. Inclusive, tem pesquisas que demonstram, aqui na frente tem alguns slides, talvez eu passe um pouquinho mais rápido, mas eu vou deixar depois disponibilizado, pesquisas falando sobre a durabilidade do tratamento de auriculoterapia. Tá? Pessoas que foram tratadas e depois de algum tempo foram feitas entrevistas perguntando se aquela doença voltou ou não voltou. Tá? Então, são pesquisas muito interessantes, longitudinais, que mostram na linha do tempo o benefício duradouro da auriculoterapia. Que tempo nós temos, Marcelo? Muito tempo. 7h25. Tá bom. Principais. Aqui vou citar algumas coisas, porque algumas pessoas que estão nos assistindo não têm essas referências, tá? As principais patologias onde a auriculoterapia pode ser interessante, tá? Eu falei para vocês que a dor é o grande, vamos dizer assim, o grande volume de demanda dos consultórios de acupuntura, a dor e a ansiedade, ou as coisas ligadas ao emocional. Então, vamos começar aqui por onde? Por lombalgia, dores lombares, né? A lombalgia afeta uma quantidade muito grande de pessoas e incomoda muito. Então, nós temos uma demanda bastante grande de pessoas que vêm para o consultório de acupuntura para tratar lombalgia. Cervicalgia, então as dores na região do pescoço, cervicalgia, seja ela tensional, seja ela de origem articular. Lembrando que na aurículo existe uma abordagem diferente para uma dor cervical ou lombar, se ela é mais muscular, se ela é mais articular. Nos cursos se ensina isso, né? A gente ensina como abordar se ela é mais muscular, se ela é mais articular. Existem pontos obrigatórios que, tanto num caso como no outro, se aplica, usa o mesmo ponto, mas se for muscular, eu preciso compor mais alguma coisa, se for mais articular, eu preciso compor mais alguma coisa diferente, tá? Artralgia, aqui é um termo genérico, algia, dor, artral vem de articulações, né? As dores nas articulações, vulgo
dor nas juntas, né? Então, seja ela no punho, no cotovelo, no ombro, na região do coxo femoral, tá? Independente se for uma bursite, independente se for uma tendinite, as dores articulares, de uma maneira geral, são uma demanda grande nos consultórios de auriculoterapia e uma eficácia muito boa, tá? Vale a pena a gente assumir esse tratamento. Depois aqui, enxaquecas crônicas, tá? Eu chamo de crônicas porque as coisas agudas, às vezes as pessoas não têm tempo e não têm paciência para agendar uma consulta de aurículo, de acupuntura, para daqui uma semana, na hora que o profissional tem agenda. Ele vai na caixinha do remédio da farmácia e se utiliza desse recurso, ou em casos muito graves, vai para um posto de saúde ou um hospital. Então, as enxaquecas que traz mais para o consultório de acupuntura e de auriculoterapia são as enxaquecas crônicas, tá? Então, são muitas coisas ligadas à questão tensional, à questão hormonal, né? As dores de cabeça ligadas, por exemplo, ao pré-menstrual. Precisa trabalhar muito a questão da drenagem, porque no pré-menstrual a mulher incha muito, retém líquido, mesmo que seja mais sutil. Então, precisa usar pontos que façam a eliminação desse líquido. Não adianta só usar ponto occipital, temporal, frontal, analgesia ou encéfalo, tá? Precisa compor mais alguma coisa aí. Então, as enxaquecas crônicas têm uma demanda bacana e a melhora é bastante perceptível, já tem muita pesquisa nessa área comprovando isso. Ansiedade, aí é o mal do século, né? Ansiedade e depressão. Eu percebo que a depressão ajuda, mas é um pouco mais difícil, precisa um pouco mais de insistência e talvez algumas técnicas complementares, como a acupuntura sistêmica, mas a ansiedade, só aurículo já resolve bastante, tá? A gente usa o termo ansiedade, existem algumas variações que chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, bacana também, tá? A ansiedade, nós temos vários pontos ansiolíticos, só lembrando, para quem já estudou aurículo ou quem vai estudar, nós temos um ponto chamado ansiedade atrás da orelha, são 2 pontos, temos um outro ansiedade que em alguns mapas se chama de tensão, e temos também o ponto do coração, que é ansiolítico, tá? Só um cuidado que o ponto do coração costuma baixar um pouco a pressão. Então, em pessoas que são hipotensas, não deve usar o ponto do coração. É uma contraindicação relativa. Seguindo aqui, nós temos casos respiratórios, como bronquites e rinites, tá? Na maior parte das vezes com rinites, não é rinites. Na maior parte das vezes com resultados bons, às vezes em torno de 70%, 80% de melhora, nem sempre a gente consegue, às vezes, 100% de melhora. É muito difícil a rinite da primavera, tá? As outras rinites eu percebo que são um pouco mais fáceis da gente dar conta e tratar com aurículo, né? Então, bronquite, tá? Dependências químicas, gente, principalmente o tabagismo, tá? O alcoolismo também, também. Outros uso de droga, de maconha, de alguma coisa. Existem pontos específicos na orelha, entre eles o ponto do vício, que se usa, o ponto do psiquismo, mas as dependências que eu percebo com resultado melhor são o tabagismo, tá? Insônia. O que mais que nós temos aqui? Fibromialgia e obesidade, tá? A obesidade precisaria de uma ajuda aí da acupuntura sistêmica. Só o aurículo tem pontos importantíssimos, como o ponto da fome, mas talvez não seja o suficiente ser sozinho, né? Às vezes a acupuntura sistêmica dá uma força ali na resolução disso, né? Mas falando de obesidade, eu prefiro ainda só aurículo. Se você não tem a sistêmica de conhecimento, a acupuntura sistêmica, só aurículo é melhor do que só a sistêmica, tá? Porque a aurículo tem esses pontos da fome, tem pontos para gula de doce, que é o pâncreas, tem pontos de ansiedade, tem pontos que vai ajudar o intestino a funcionar melhor e por aí vai,
tá? Então, obesidade, quando a gente acerta um tratamento, é uma clientela muito boa no sentido de retorno, né? Muito favorável, muito bacana, porque uma pessoa indica para outra. É o mesmo caso do tabagismo, a gente consegue ganhar um volume de clientela muito boa, acertando bem tabagismo, dores, insônia, obesidade, vocês vão ter bastante paciente. Aqui, gente, eu vou deixar passar um pouco mais rápido, porque são algumas pesquisas que a gente participou junto com alguns ex-alunos nossos, né? Mostrando a eficácia de acupuntura em algumas situações específicas, tá? Não falando especificamente de tratador aqui, dor lá, mas alguma coisa que dá para vocês entender sobre a acupuntura mais, a auriculoterapia mais no sentido de âmbito. Por exemplo, esse artigo, ele foi publicado, né? E ele fala da auriculoterapia no sentido de me ajuda aqui. Tratamento dos distúrbios. Sim, a acupuntura na questão da Ler-Dort, né, ou das dores por doença ocupacional, né, antigamente chamavam de Ler, mas esse artigo ele traz a questão temporal, né, da aurícula que foi feita num determinado momento, com um determinado grupo de pacientes, e depois de um ano foi entrevistado esses pacientes para saber se isso voltou ou não. Então, a gente começa a perceber o quanto que a gente consegue tratar efetivamente alguns casos de acupuntura, tá? De auriculoterapia, desculpa. Me ajude aqui, auriculoterapia. Redução do uso de medicação. Tá, aqui outra pesquisa interessante que a gente participou, auriculoterapia na redução do uso de medicação, tá? Analgésico. Então, isso é um trabalho quantitativo que mostra que a acupuntura pode ser eficaz a nível de redução de remédios. Isso para o SUS, gente, é muito interessante. É uma forma de medir e dizer, olha, cara, nós estamos conseguindo reduzir o custo de medicação para a população com o trabalho natural de auriculoterapia. O que mais que nós temos aqui? Auriculoterapia nas crianças, tá? Uma abordagem aqui rapidinho. Criança, a gente pode tratar com auriculoterapia? Pode e deve. A única diferença é que a gente ajusta a questão do material. A gente dá a preferência de trabalhar com sementes em vez de agulhas, né? As agulhas nossas são semi-permanentes, para quem não ainda recebeu ou tratou por auriculoterapia, elas têm em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros, pense no risquinho da régua, no formato de taxinhas. Nas crianças, a gente trabalha basicamente com sementes, alguns trabalham com laser, tá? Mas que tipo de demanda tem mais no consultório de aurículo, né? Com a criança? Intestino preso. A criança não consegue dormir. Isso, gente, a gente pode tratar bebê de 2 meses ou recém-nascido. Eu já tive profissionais vindo fazer cursos com a gente para tratar refluxo gastroesofágico em bebê recém-nascido, tá? Como a orelha é muito pequenininha e a mão nossa já é grande, né, perante o tamanho de uma orelha de bebê, se usava canetinhas, parecendo umas canetas que têm estímulos, né, como se fosse um microchoquinho, tá? Que pode ser dosado em pontos da cárdia, por exemplo, que é a boca do estômago. É um ponto de auriculoterapia chamado cárdia, que trata refluxo gastroesofágico. Então, é uma coisa assim maravilhosa que você pode trabalhar em várias faixas de idade da criança, né? Crianças que têm baixa de imunidade, infecções de repetições. Hoje as mães e os pais já estão um pouco mais conscientes, estão trazendo as crianças para os consultórios, né? O que mais que nós colocamos aqui? Eu acho que é isso. Hiperatividade, né? Hoje é um mal aí muito forte, né? Dentro do ambiente, principalmente escolar, que é onde vem mais à tona, às vezes, o déficit de atenção e a hiperatividade. É um filão interessante também, porque a gente já consegue acalmar essas crianças. O princípio de tratar por auriculoterapia essas hiperatividades é o mesmo princípio de tratar a ansiedade, tá? Me ajuda aqui. Qual a percepção do paciente? Tá, aqui tem uma pesquisa muito interessante por um enfermeiro que foi colega nosso, e a gente fez a pesquisa junto em Cascavel.
é, que é a percepção, como que os pacientes que são tratados por auriculoterapia percebem o tratamento, o resultado disso neles, né? Então, é um trabalho quantitativo, mas subjetivo, né? Na verdade, subjetivo, porque você trabalha com entrevistas, né? Mas esse é um trabalho que está aí relatado. Falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, tá? Nós temos algumas possibilidades, né? Nós temos a auriculoterapia como um trabalho autônomo. Como que é assim? A pessoa trabalha somente com auriculoterapia. Ele pode se intitular auriculoterapeuta? Sim, tá? Existe alguma restrição para isso hoje no Brasil? Não, tá? Então, ele pode trabalhar com isso, abrir um espaço físico, um consultório, ou trabalhar a domicílio, ou trabalhar dentro de uma outra clínica que já existe outros profissionais, né? Trabalhando com todas as patologias, vamos dizer assim, que a aurículo pode ser útil, né? E ele também pode ter uma segunda opção, que é o trabalho no sentido de complemento profissional, tá? Então, eu tenho um exemplo para vocês. O dentista que continua sendo dentista, né, profissional da odontologia, e usa a auriculoterapia para alívio de dor para alguns tipos de pacientes que não pode usar, como é que se diz, anestesia, tá? É, ou que são muito ansiosos, ou que têm síndrome do pânico. Eu tenho ex-alunos que são psicólogos que vieram fazer só o curso de aurículo porque queriam trabalhar ansiedade, depressão em especial, nos pacientes, junto com o que já faziam. Então, é um trabalho que a gente chamaria aí de complemento profissional. Ele segue a carreira dele e vai fazendo um complemento. Eu tenho alunos de aurículo que são massoterapeutas, começaram com massagem, mas perceberam que às vezes o paciente vem com muita dor ou com muita ansiedade. Você pode deixar alguns pontos de aurículo e complementar isso, e cobrar por isso. Então, você agrega valor ao seu tratamento. E agrega um negócio muito importante, gente, que é resolutividade. É você fazer o negócio funcionar, tá? A gente precisa aprender a tentar acertar o tratamento para que a gente tenha retorno através da indicação desse paciente, de outros, e de outros, e de outros, tá? Como que se cobra uma sessão de aurículo? Isso vai variar um pouco de acordo com o que? A cidade, né? Se você está numa cidade maior, na cidade menor, o poder aquisitivo das pessoas, né? E por que elas vêm? Tem pessoas que vêm porque estão com muita dor, não tem um plano de saúde, não tem paciência, ou tempo, ou condição de enfrentar uma fila do SUS, tá? E às vezes tem uma faixa de poder aquisitivo baixa. E eu tenho situações de pessoas que vêm fazer um trabalho preventivo. São pessoas executivos que estão sob um estresse muito grande, né? E que querem fazer uma vez por mês, por exemplo, para prevenir que esse estresse, essa ansiedade derrube, vamos dizer assim, a questão de saúde do corpo. Isso está aumentando muito esse tipo de cliente. Esse talvez tenha um poder aquisitivo maior. Mas, em média, a aurículo hoje, no Paraná, tá, está girando em torno de 60, 120, R$ 130 uma sessão, tá? De auriculoterapia, só aurículo. Tá? Se você faz isso agregado a uma outra coisa, aí você tem que tentar pensar como compor isso, tá? Talvez fazer a massoterapia mais alguma coisa, ou a fisioterapia mais a aurículo, talvez precise dosar isso de uma outra maneira. Lembrando o seguinte, o custo do material, para alguns de vocês que ainda não tiveram muito contato, o custo do material de aurículo é extremamente barato. Para você ter uma noção, considerando em média que eu vou usar 15 pontos de aurículo, seja de agulhinha, seja de semente, tá? Eu vou gastar mais ou menos R$ 2 por paciente, tá? Seja o uso de agulha, seja o uso de semente. A semente, a princípio, pode parecer mais barato, mas se você comprar uma cartela que já vem com micropore, você vai pagar
o equivalente para 12, desculpa, para 15 pontos, mais ou menos, que seria uma sessão, você vai gastar R$ 2. E de agulha, R$ 1,98. Então, quer dizer, praticamente R$ 2. É um custo muito baixo, mas uma sugestão que eu dou para vocês: não deixe o atendimento de vocês muito baixo, as pessoas desvalorizam muito, tá? Então, minha sugestão de preço entre 60 a 120, dependendo do que você consegue vender, da tua imagem e do teu trabalho, tá bom? Que tempo nós temos? Agora é 7h42. 7h42, tá? Temos 3 perguntas. Temos 3 perguntas. Eu tenho algumas perguntas que estão começando agora, eu vou abrir um pouco para perguntas. Deixa eu só colocar aqui o último slide. Só uma coisa aqui antes das perguntas, sobre cursos, tá? A gente tem no mercado aí muita coisa acontecendo, tá? Tem coisas boas, tem coisas ruins. Então, eu sugiro para vocês, quando buscar um curso de auriculoterapia, de tentar consultar um pouquinho o histórico da instituição, tá? A qualidade da formação que vocês vão ter, que tipo de título, se é um curso de extensão universitária, preferentemente é mais interessante. Não existe a necessidade de registrar a especialidade de auriculoterapia nos conselhos de classe. Existe se for acupuntura, pós-graduação. Nós vamos falar disso amanhã. Eu convido vocês que estão nos assistindo e ouvindo, que são graduados em especial, se quiser ouvir um pouco sobre a acupuntura, né? Amanhã a gente vai estar falando sobre acupuntura, mais ou menos nos moldes que a gente está falando hoje, tá? Então, a auriculoterapia são cursos normalmente livres, né? Existem alguns conselhos, como enfermagem, que perde uma carga horária mínima, só que eles hoje não estão fiscalizando, as pessoas também não estão, como é que se diz assim, registrando isso a nível de conselho, porque nunca precisou. Eles tentaram fazer isso com alguns conselhos, mas, vamos dizer assim, ainda não pegou. Então, o que eu sugiro para vocês, que quando for escolher um curso de auriculoterapia, que sondem um pouquinho o histórico dessa instituição, o que eles já formaram, quem são esses professores, a qualidade dessa formação, tá? Porque isso é importante. Aqui eu trago só um resumo de alguns livros, de alguns não, dos livros que eu editei, escrevi, né? Alguns com a professora Lirane, alguns com a Lirane, mais alguns autores, e alguns somente de minha autoria. Então, nós temos o Atlas de Auriculoterapia, de A a Z, que foi o pioneiro, depois os protocolos clínicos de auriculoterapia, auriculoterapia no tratamento das doenças autoimunes, auriculoterapia na saúde da mulher, o mapa de auriculoterapia, um livro de coletâneas de pesquisa. Inclusive, esse livro tem todas essas pesquisas que eu comentei com vocês e muitas outras. Esse livro aqui, ó, tá? E o último filhinho ali, que é Analgesia por Acupuntura, que é um livro mais dedicado para quem vai trabalhar com acupuntura sistêmica ou pós-graduação. Esses livros estão disponíveis no site da editora Sapiens ou pela Hotmart, tá? Em versões de papel. E nas livrarias onde vende materiais de acupuntura, tá bom? Vamos abrir agora para as perguntas. Esse material que eu passei para vocês aí nos slides, eu vou deixar amanhã cedo. Hoje não, mas amanhã eu vou colocar no grupo, tá? E o vídeo eu vou deixar disponibilizado no YouTube, eu acredito que mais algum lugar, mas eu vou ver ainda onde, tá? Vamos abrir para as perguntas. Me ajude, Matheus, por favor. Temos uma primeira pergunta aqui de Dorei. Ele pediu para a doutora comentar a diferença da técnica que se aprende no IBRAT e em outras escolas. Bem, então, assim, eu não posso comparar uma coisa de outras escolas que a gente não sei do que seria, tá? Mas eu vou dizer assim, existem 3 linhas hoje de auriculoterapia.
Existe a linha francesa, que foi herança do Paul Nogier, que passou para o filho chamado Rafael Nogier, que teve no Brasil algumas vezes. Eu fiz curso com ele por 2 vezes, há muitos anos atrás, década de 78, 80. E tem a linha, então, a francesa, a linha chinesa, tá? E a linha neurofisiológica, que é a que a gente segue, tá? A linha neurofisiológica, por que que a gente segue essa linha, tá? Porque a gente acredita que ela é mais científica, ela está sustentada, principalmente a indicação clínica dos pontos, em coisas que têm mais lógica no sentido neurofisiológico, por isso que chama linha neurofisiológica. Então, quando eu uso um pontinho na orelha chamado adrenal e eu estimulo esse ponto com uma sementinha ou com uma agulhinha, eu estou liberando ou eu estou com a intenção de estimular o ponto porque ele é capaz de liberar cortisol, que é um analgésico e um anti-inflamatório natural. Isso é um raciocínio neurofisiológico. Não desmerecendo as outras linhas de acupuntura, de auriculoterapia. Mas, por exemplo, a linha chinesa de acupuntura, para vocês entenderem. A auriculoterapia chinesa faz o seguinte, ela traz toda a linha filosófica da acupuntura para a orelha. Então, por exemplo, você tem um edema. Na linha de auriculoterapia chinesa, você teria que tratar o baço. A gente entende esse raciocínio para acupuntura sistêmica. Porém, para aurículo, quando eu tenho uma pessoa com edema ou um linfedema, eu vou buscar onde? Suprarrenal, ponto do metabolismo e subcórtex, tá? Porque são pontos que estimulam. Entre eles, a suprarrenal mexe com o mecanismo de uma substância chamada aldosterona, tá? Que ela é um hormônio diurético. Então, eu tenho uma justificativa por que que eu uso o ponto da adrenal e não do baço, por exemplo. Respeitando muito, eu adoro a acupuntura sistêmica, tá? Eu acho ela mais bonita, mais filosófica, porém, a auriculoterapia dentro da linha neurofisiológica, ela é mais racional, ela é mais objetiva, ela é mais argumentativa no sentido de trazer coisas um pouco mais concretas. Por que que eu uso o hipotálamo para dor? Por que que eu uso o tálamo, principalmente o tálamo, para alguns tipos de dores crônicas que eu não consigo resolver só com os pontos de analgesia comum? Tá? Porque ele tem um papel importante. Então, se entendendo a neurofisiologia, você começa a justificar os pontos. Eu não quero, por exemplo, que o meu aluno que está começando a fazer aurículo tenha decorado ou tenha todo esse conhecimento neurofisiológico, mas ele tem que saber que ele vai usar adrenal quando o paciente está com edema. Se eu tenho uma dor resistente a tratamento, eu posso usar, além dos pontos normais de dor, que é o ponto de analgesia, relaxamento muscular, eu vou usar o tálamo, por exemplo, tá? Isso é bonito, porque a gente consegue ter uma sustentação de por que que a gente está usando esse ponto, tá? Então, eu não posso falar das outras escolas que usam outras coisas, eu posso argumentar por que que eu estou usando isso. E nós estamos falando de mais de 20 anos de pesquisa e de clínica, né? 30 e poucos anos, 32 anos quase, de exercício da acupuntura. Uma outra pergunta, Tem Matheus? uma pergunta aqui da Denise. Hum. Ela quer que a doutora dê sua opinião com relação a cursos de diferentes terapias, entre elas a própria auriculoterapia e a acupuntura no formato EAD. Bem, vamos dizer então uma questão de opinião. Eu acho que tem coisas que precisa ser aprendido na prática. Os cursos que a gente coordena e que a gente endossa dentro do trabalho nosso tem um foco na prática muito grande. O curso de auriculoterapia, por exemplo, da Faculdade Brant é 50% prático, e prático
clínico, tá? Prático atendendo gente que precisa daquele atendimento, são voluntários que vêm para ser atendidos, sabendo que estão sendo atendidos num sistema de clínica escola. Então, eu percebo que precisa de prática para aprender algumas coisas, é você sentir a textura da orelha, da pele, da profundidade. Então, precisa muita coisa. Por exemplo, dentro dos treinamentos práticos nossos, do curso, você vai treinando a capacidade de você exercitar noção entre você olhar numa figura do slide, no mapa, e transportar isso por uma orelha de borracha que você recebe para você treinar. Isso nos cursos EAD fica um pouco vazio, tá? Um pouco difícil, tem cursos que não oferecem isso. Então, eu percebo, por exemplo, na acupuntura sistêmica, como é que você vai avaliar o pulso, ensinar a pessoa a perceber o pulso, que é uma informação rica no diagnóstico da acupuntura, por EAD. Então, eu acho assim que pode existir cursos bons, pode, tá? Depende um pouco da sua capacidade no sentido da sua aluno, tá? De desenvolver um treino, uma percepção para que isso aconteça. Agora, eu acho, na minha opinião, que a gente não deve abrir mão da questão do exercício da parte prática clínica dentro de uma formação de um terapeuta, seja ele de aurículo, seja ele da parte da medicina chinesa, da acupuntura, da terapia floral e de outras coisas, né? Fica muito raso alguns tipos de comportamento, tá bom? Pergunta que mais da que tem? Simone. Ela diz, poderia falar sobre a relação da redução de utilização de medicamentos com a auriculoterapia neurofisiológica? Como ocorre o mecanismo de supressão medicamentosa? Eu não sei se eu vou poder atingir toda a tua expectativa, Simone, mas assim, a gente tem coisas que são pesquisa. Por exemplo, existem pesquisas que eu já participei junto com alunos dentistas, onde foi reduzido, por exemplo, o uso de tubetes de anestesia nos procedimentos odontológicos, principalmente que a pessoa tinha restrição ao uso de anestesia. Então, foi substituído isso por um procedimento analgésicos, tá? Então, isso existe a nível de pesquisa, essa pesquisa que está no slide anterior aí que eu comentei, que foi feito, eu acho que em Maringá, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Essa daqui? Essa é sobre a percepção? Não, essa é a percepção, um pouco anterior. Eu acho que essa daqui, eu acho que é essa. Auriculoterapia na redução de medicamentos, tá? Essa pesquisa foi feita mostrando também essa diminuição da quantidade. Agora vamos entrar numa situação mais prática, tá? Vamos pensar na nossa rotina do paciente. Ele vem para nós e diz o seguinte: olha, eu uso remédio para dormir e eu quero tirar esse remédio para dormir. A aurículo consegue dar conta? Como que eu fazer isso? Eu, enquanto profissional de auriculoterapia, seja a minha formação que for, eu não posso tirar um remédio prescrito por um psiquiatra, por exemplo. Tá? Isso, além de ser antiético, é perigoso, porque a gente não sabe a demanda, que nível que está esse processo emocional dessa paciente. Tá? Então, o que se faria? Tá? Você pode propor para a pessoa uma redução parcial ou um desmame, um dia sim, um dia não, metade da dose, alguma coisa nesse sentido. Jamais tirar isso de uma maneira radical, porque alguns remédios que são principalmente da linha de psicotrópicos podem fazer síndrome de abstinência, e eu já vi algumas coisas muito, mas muito feia, tá? Da pessoa se sentir quase num abismo, né? Não conseguir sentir o chão,
porque ele disse que recebeu uma mensagem lá do astral que amanhã não era para tomar mais nada. Ele tomava 5 medicamentos psicotrópicos, era um paciente meu esquizofrênico. Tá? Ele tomava remédio para dormir e depois tinha outros remédios para melhorar, porque ele ficava sonolento demais e aí ele precisava ficar desperto demais. Então, e um dia ele resolveu cortar. E ele veio para o consultório arrastado pela mãe dele, que ele não conseguia pisar no chão. A sensação dele é que ele estava caindo num buraco. Então, a gente não pode, nesse caso foi o paciente que quis tirar o remédio, né? Mas a gente não pode suprimir uma medicação de maneira drástica. Mas eu já tive casos de pacientes que queriam fazer desmame de psicotrópico para dormir, para ansiolítico, e foram fazendo um processo meio gradativo de diminuição. Alguns por conta, outros com acompanhamento médico, tá? Eu acho que assim, acho que pode responder um pouquinho a tua dúvida. Tem mais uma? Tem outra, que horas são? 7h58. Tá. O comentário que a Ana fez. Eu costumo utilizar sementes na minha prática, mesmo com pacientes adultos, pois acho as agulhas muito doloridas. A pergunta: existe uma diferença com relação ao resultado terapêutico? Boa pergunta, Ana. Ana, sim. A Ana eu não sei se vocês ouviram, ela falou que usa semente porque acha a agulha muito dolorida, tá? Dolorosa. Primeira coisa, precisa ver o tamanho da agulha que você está usando, tá? A gente trabalha, normalmente tem agulhas de 1 milímetro, 1,5 e 2, tá? Nos cursos e na orientação que a gente começa com os alunos é de 1,5, porque a de 1, embora seja muito curtinha, ela teoricamente deveria ser menos sensível, né, de 1 milímetro, ela cai muito fácil. Então, se a pele é muito oleosa, a pessoa é muito fortona, aquele estímulo aquela agulhinha tende a cair. Então, a gente trabalha normalmente com agulha de 1,5 milímetro, tá? Pense no milímetro como um risquinho da régua, né? 1,5 milímetro. Uma coisa que eu digo, Ana, é o seguinte: tem que cuidar, porque existem regiões da orelha onde a semente é o suficiente, principalmente a região onde corresponde à região de coluna, né? A gente tem mais cartilagem, então regiões onde a sensibilidade é maior, a raiz da hélix, onde está ali o ponto de relaxamento muscular, estômago, diafragma, são pontos mais onde tem mais cartilagem, mais durinha a orelha. Esses pontos, só a semente, às vezes é o suficiente para dar um estímulo, tá? E outras regiões, como o lóbulo da orelha, que tem mais gordura, às vezes a semente não é um estímulo suficiente. Então tem que tomar cuidado, que pode não doer nada, mas também não funcionar nada. Eu sou um pouco pé atrás com o uso de semente. Tanto é que nos cursos nossos, da Faculdade Brat, em todas as sedes que a gente tem, a gente ensina o aluno a trabalhar com agulha. Com semente também, tá? Mas não tenha medo de trabalhar com agulha. Por exemplo, eu já tive algumas situações de pessoas que vêm para tratar a obesidade. E um dos pontos que trabalha a obesidade é ponto da fome, né? E ponto do vício, que está na região externa aqui do trago. Esse ponto, a sementinha e nada, é quase a mesma coisa. Então, eu digo para o meu paciente, alguns pontos eu vou precisar deixar a agulhinha. Ah, mas eu quero só se for semente. Aí eu não posso te garantir que o teu resultado vai ser o mesmo. Quando você diz isso para ele, ele começa a admitir que, então pode fazer, tá? Você tem que entender isso. Não adianta você não querer dar algo desagradável, mas também não conseguir funcionar, tá? Então tente achar um meio termo. Essas regiões onde tem mais sensível, como a região de coluna, tá? Em especial, você deixar a região da incisura, que é essa curvinha da orelha, você deixa a semente. Nas outras regiões, deixa a agulha. Principalmente tratamento de obesidade, ponto da fome, ponto do vício, algumas dores resistentes a tratamento, né?
você precisa, às vezes, de um estímulo de agulha, tá? Tem alguns profissionais, alguns colegas nossos, que têm um resultado muito bom com laser, tá? Então, o laser, eu não tenho experiência clínica de uso de laser para auriculoterapia, mas alguns colegas estão tendo resultados também muito bons com eles, tá? Mas é uma outra alternativa, tá bom? Nós estamos encerrando agora, 9 horas. Se tiver mais alguma pergunta por escrito, o Matheus vai dar um print para mim e amanhã eu respondo isso no grupo, me comprometo, tá? Foi bom tê-los por aqui. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre acupuntura, tá? Estão convidados, e o foco nosso principalmente a acupuntura enquanto especialidade, né, de algumas profissões ou de algumas possibilidades também de trabalho, né, como profissional autônomo ou como complemento. Então é isso, gente. Obrigada, pela atenção. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Uma boa noite e até amanhã para quem estiver com a gente amanhã. Fecha para mim.